Miro, como sempre, roubando a cena, viu, Sinara? Fazendo as melhores perguntas, fazendo todo mundo pensar. Uma bom. pergunta do Miro numa coletiva é quase uma aula. A gente para ouvir o Miro, fazer o seu preâmbulo e questionar o presidente do banco. Foram duas perguntas, eu me lembro. Acho que foram as duas primeiras, inclusive, e depois ninguém mais tem vontade de perguntar. Porque o Miro faz a pergunta tão boa, tão objetiva. Olha a Miro? Eu me lembro lá aí, ó, do nosso encontro, lá na sede do BNDES, quando você fez aquelas duas brilhantes perguntas ao mercadante. Bom te ver aqui, querido. Eu acho que ele não gostou muito das perguntas, mas faz Por parte. Isso que elas são boas. Você viu que a gente estava comentando aqui essa tabela que coloca o Brasil no topo dos países que mais acreditam em fake news, né? O Sidônio vai ter muito trabalho, hein, Miro? Vai sim. Mas agora o som tranquilo, né, Sinara? Tá tudo tranquilo. Legal, beleza. Então, mais uma vez, brigadão pelo convite. Legal estar com você, Sinara, Felipe. Eu ainda não tinha encontrado vocês. Desejar aí um belíssimo 2025, né? Para você também, Mirão. Vamos ver se esse ano a gente consegue tomar aquela cervejinha juntos, né? Faremos isso, com certeza faremos isso. Justíssimo. Esse negócio do Sidônio, Sinara, é isso. Eu estou brincando que ele pegou uma barra muito pesada. Né? Ele podia estar curtindo as praias da Bahia, lá da sua terra, né? Pegou uma barra muito pesada. Por isso, porque tem essa compreensão, o Lula explicitou isso, inclusive, naquele seminário da Fundação Perseu Abramo, que precedeu a reunião da direção nacional do PT, tem essa compreensão de que o governo faz muito, mas isso não é sentido pela população, a população não percebe, né? Então, essa percepção de melhoras não ocorre. Então, está muito voltada a ida do Sidônio para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, está muito voltada para essa questão da imagem do governo, que não é um problema, penso eu, aí o Felipe conhece mais, entende mais do assunto, não é um problema do Brasil, esse é um problema mundial, né? Hoje você tem uma situação de que mesmo governos progressistas, medianos, que tomam algumas atitudes positivas, mesmo esses governos, né, isso não bate na percepção da sociedade. A sociedade está muito frustrada, a sociedade está muito angustiada, né? Não é para menos que tenha aumentado tanto a depressão no mundo, o suicídio no mundo. A sociedade isso no mundo todo, né? O neoliberalismo ele esgarçou demais a sociedade. Esse desmonte do Estado, desmonte do trabalho, desmonte das nações, esgarçou demais, né? Gerou inúmeras distorções na sociedade, deformações na sociedade, né? O neoliberalismo agravou demais as questões sociais, né? Quebrou demais a perspectiva da juventude, a juventude sem perspectiva, né? Empregos precários, renda baixa, né? Então, mesmo que o governo mediano tome atitudes positivas, na percepção da sociedade isso não ocorre. E aí a extrema-direita está ganhando um terreno muito grande, isso no mundo inteiro. Eu estava acompanhando esses dias essa situação da Alemanha, desesperadora a situação da Alemanha. Nós podemos ter um partido nazista com maioria na Alemanha. Com maioria na Alemanha. Desesperadora a situação na Alemanha. Você pega essa situação dos Estados Unidos, você tem um sujeito condenado, um bandido assumido, né? Sonegador de imposto, assediador, estuprador, um bandido assumido sendo eleito presidente. Porque é o discurso da extrema-direita. A extrema-direita aproveita esse cenário de frustração, né? De decepção da sociedade para ganhar força. Ela aproveita do cenário de crise das instituições, as instituições não têm conseguido responder a essa situação, né? Essas distorções não conseguem, não só as instituições do Estado, as instituições da sociedade civil, partidos, sindicatos, não conseguem resolver, né? E a extrema-direita vai nesse campo fazendo um discurso falso de antissistema, né?
Governos progressistas são muito limitados, estão muito amarrados. O Deus Mercado amarrou demais esses governos progressistas. Também não conseguem avançar. Então, soma tudo isso, dá essa diferença de realizações com percepção. Né? O Lula está bravo, ele está bravo porque ele fala, pô, nós fazemos um monte de entregas, né? É o termo da moda em Brasília, um monte de entregas e a sociedade não sente, o povo não sente. E é verdade, há um monte de entregas desse governo. Né? Se você for pensar, por exemplo, o índice de desemprego diminuindo, renda aumentando, programas sociais funcionando, há entregas, né? Mas isso não está sendo sentido por essa sociedade que está muito ansiosa, que está muito frustrada, né? Que o neoliberalismo esgarçou de tal forma, destruiu instituições e tal. Então, o Sidônio vai ter um desafio, Sinara, lascado, que é tentar melhorar a imagem do governo. É tentar fazer com que essas tais entregas, né, cheguem à população, para que a população sinta. O Sidônio tem uma experiência grande, você o conhece bem. O Sidônio vem desde a campanha da Lídice da Mata, em Salvador. Né? Jovenzinho. E sem ser bairrista, mas já sendo, os marqueteiros baianos são os melhores, gente. Não, são grandes marqueteiros. Ele não gosta nem do termo marqueteiro, né? Publicitário. Né? Mas o Sidônio tem longa experiência, tem compromisso com o campo popular, é isso, sempre com o campo popular. Fez a campanha do Jacques Wagner, as duas campanhas, fez a campanha do Rui, as duas campanhas, fez a campanha do Jerônimo, ou seja, ele é um dos responsáveis pelo êxito do campo progressista, né, na Bahia. Né? Então, é uma pessoa com experiência. Eu acho que ele vem com algumas sacadas interessantes, pelo que eu tenho, sim, ouvido. Né? Algumas sacadas interessantes. Uma sacada é essa: o melhor comunicador do governo Lula é o Lula. O Lula tem que falar mais. Tem que falar mais. Então, essa ideia, essa experiência mexicana, que começou com López Obrador e está agora com a Cláudia, né, com a presidente Cláudia, né, é uma experiência muito interessante, essa das mananeiras, né, das manhãs. Toda manhã tem uma entrevista, porque aí você pauta, né, você pauta a própria mídia, você coloca os assuntos quentes em alta. Né? Então, essa ideia do Lula estar mais exposto, falar mais, porque ele é o grande comunicador desse governo. Eu acho que essa é uma ideia interessante. Acho que tem uma outra ideia interessante que vem sendo debatida, que é essa questão seguinte: mas não basta o Lula. Tem que ser um governo com mais sinergia, com mais integração. Não adianta cada ministro ficar cuidando do seu pedacinho, do seu feudo, pensando em projetos eleitorais futuros. Né? Tem que pensar a totalidade, tem que dar a cara a tapa, tem que comprar briga. Né? Os ministros precisam falar mais. Né? Nesse sentido da saudade do Flávio Dino, tem que falar mais, tem que comprar mais briga. Né? Então, essa ideia da integração. Né? Então, ele já está, inclusive, com uma reunião agendada com todas as assessorias de comunicação, as ASCONs, dos ministérios, dos órgãos públicos, para ver como integra mais. Eu acho que essa é uma outra ideia interessantíssima. Outra ideia interessantíssima que ele vem levantando é isso: redes digitais. Né? Não dá mais para ser comunicação analógica. Né? Não dá para ser uma coisa lerda, não dá para ser uma coisa conteudista, né? Com linguagem moderna, responder. Né? Você vê que ele está chamando para conversar essa moçada que deu uma certa... Eu tenho acompanhado um pouco essa experiência de Recife. Deu uma certa agitada na comunicação digital em Recife, né? Lá na prefeitura do João Campos. Está chamando essa moçada para pensar junto o que fazer nessa área. Isso tem, inclusive, destravar logo essa questão da licitação para ter grana para essa área, porque essa área exige muita grana. Né? Então, acho que tem ideias interessantes. Agora, me preocupa isso, Sinara, Felipe, não sei o que vocês acham, mas me preocupa isso, é que ele está vindo com uma bucha quente, que é essa de melhorar a imagem. Se daqui a 5 meses, um Datafolha der que continua um terço de ótimo bom, um terço de regular e um terço de ruim péssimo, o que vai ser do Sidônio? O que vai ser do Sidônio? Ou seja, ele está com uma batata quente na mão, que é essa questão da imagem.
E, às vezes, centrando só nesse debate da imagem, talvez não contemple o debate, o problema todo. O problema, no meu entender, é muito mais complexo. É um problema que tem a ver com toda a comunicação, né? Com toda a comunicação. Não é só um problema de imagem. É como você utiliza a IBC, a Empresa Brasil de Comunicação, como você potencializa, né, esse instrumento poderoso, né? Dá a impressão de uma metralhadora sendo utilizada como tacape, né? Como você potencializa, é pensar como você cria mais sinergia na comunicação, não só do governo, né, mas de todos os atores sociais, né, dar maior protagonismo para várias experiências de comunicação. Então, eu acho que não ficar limitada à questão de imagem. A questão de imagem é perigosa. Além do que, o problema... Vamos lá, tudo bem. O Sidônio, com toda essa genialidade dos marqueteiros baianos, com toda essa experiência acumulada, o Sidônio faz lá grandes coisas. Então, integração, redes digitais, blá, 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 blá. Agora, se o Haddad continuar apresentando medidas de austericídio fiscal, não tem Sidônio que faça milagre. Se continuar tendo tiro no pé, como essa história do Pix, não tem A gente já vai falar sobre isso, Miro. Essa história do PIX tomou uma proporção, eu acho que o governo cochilou, não só o governo, eu vou dizer que até as próprias veículos progressistas, né? Porque a história que começou tudo isso foi a deepfake do Haddad, né? Eu lembro de ter alertado as pessoas e parece que ninguém deu bola. De repente o negócio virou uma bola de neve, né? A gente queria mesmo falar com você sobre isso, né? Então, assim, tem até participação desses religiosos que pagam emissoras de TV, né? Que esse negócio já deveria ter sido proibido no Brasil, né? Tem empresa de TV aí, de comunicação, que vive às custas de proselitismo religioso pago. Então, assim, coloca essa notícia do R.R. Soares para o Miro comentar. Olha só, R.R. Soares dispara fake news do Pix em rede nacional, na Band. Então, assim, tem que ter multa a Band, tá? Tem que pegar no bolso da Band. Governo Lula faz campanha para desmentir. Pastor evangélico usou seu horário comprado na Band para disseminar notícia falsa que tomou proporções gigantescas, né? O negócio ficou tão grande, Miro, que a fake news do Pix fez as movimentações despencarem, né? O Banco Central está preocupado com o impacto da desinformação no uso da ferramenta. Estão dizendo que já teve uma queda aí de 10 milhões, né? Na movimentação do Pix com essas notícias falsas. Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro, né? Obviamente, o governo vacilou aí, né, Miro? Então, volto naquele negócio, né? Mas também queria ouvir você, queria ouvir o Felipe. Eu volto nesse negócio. É um pepinão para o Sidônio, como ministro da SECOM, porque está vinculado a esse negócio de imagem, mas esse negócio da imagem tem muito a ver com a ação política geral do governo. Se o governo só fala em ajuste fiscal, a sociedade entende ajuste fiscal como corte nos interesses da parte de baixo da sociedade, né? Corte, BPC, limitação no salário mínimo, limitação em outras áreas sociais. Então, se o governo fica só nesse discurso, não um discurso de crescimento, de desenvolvimento, de inclusão social, isso vai ser um pepino para o Sidônio. Como você não vai fazer milagre? E se, além disso, exatamente, vai dando tiro no pé, é o tiro no pé da taxação das blusinhas, do Shopee, são vários tiros no pé, vai dando tiro no pé, aí complica. O ministro não vai fazer milagre na sequência. Nesse caso específico do Pix, o Pix mexe com muitos brasileiros. O Pix já vem de uma onda mentirosa que é afirmar que foi um projeto do Bolsonaro. Não foi um projeto do Bolsonaro. Foi introduzido no governo Bolsonaro, mas já tinha sido aprovado anteriormente. E o Pix cresceu, ele adquiriu uma dimensão, ele mexe com camadas populares no Brasil. Às vezes dá a impressão que a turma da economia, do Ministério da Fazenda, não tem muita sensibilidade social, é meio elitista, está meio no Olimpo, né? Não percebe que uma medida dessas
antes de qualquer anúncio, você tinha que ter já feito todo um debate de ideias na sociedade. A Ava Santiago, viu, Miro, sugeriu aqui que essa história deveria ter vindo dentro de um pacote maior de combate à corrupção, ao tráfico, e não solto assim como veio, né? É isso, de combate à sonegação. Né? De combate à sonegação. E aí você, então, fica correndo atrás. Né? Aí você corre atrás do prejuízo, ou seja, o Ministério lança esse negócio que mexe com milhões de brasileiros das camadas mais populares. O Pix virou a moeda. Ela levou para o sistema financeiro milhões de brasileiros, né? Que hoje mexe só com essa moeda. Né? Então, virou uma coisa fundamental para o pequeno comerciante. Aí você vem com uma medida dessa sem explicar, sem mostrar qual é a razão da medida, né? E apresenta, poxa, está aí. Aí depois tem que ficar correndo atrás do prejuízo. E é isso, e a extrema-direita se aproveita. Se aproveita, ela faz o jogo dela, ela não tem escrúpulo nenhum, ela não tem compromisso nenhum com a verdade, ela é escrota, ela vem para cima. Você pega esse pastor, esse R.R. Soares, né, que é da família do Edir Macedo, da família do Edir Macedo, um racha da Igreja Universal do Reino de Deus, não é isso? O R.R. Soares, né, que ganha fortunas, investe milhões na Band para essa tele-evangelização, esse cara devia levar uma punição muito pesada sobre o que ele andou espalhando em seu programa. Agora, é o que você diz, não basta só ir para cima do R.R. Soares, não. Tem que ir para cima da Band. Exato. É uma concessão pública. Concessão pública. Concessão pública servindo para espalhar fake news, para espalhar mentiras. Né? Então precisa rapidamente entrar com uma ação contra esse sujeito e contra a Band. É preciso também ir para cima do Nicolas. Veja o que esse Nicolas está fazendo com esse assunto. Né? Bombando nas redes sociais. Então, eu acho que não dá para ficar correndo atrás de prejuízo o tempo inteiro. Mas desculpa aí, Felipe. Não, eu queria fazer um comentário, o Gui, isso vale para Rios também, tá? Vou fazer em 1 minuto e queria ouvir o Miro depois disso. Então, Gui, anota aí 11h56. Até indo na esteira do que um internauta que falou, o Carlos Carvalho. É o seguinte, publicidade não é agendamento. Esse é o primeiro passo para você entender o que é uma comunicação efetiva. O que a extrema-direita está fazendo é agendamento público. Quando faz uma fake news sobre o Pix, quando faz uma fake news sobre a blusinha da Shopee, ela está agendando o debate público com uma mentira. Publicidade é outra coisa, né? Publicidade é campanha institucional. Se a SECOM se basear só em publicidade, jamais vencerá essa guerra semiótica que a extrema-direita impõe e ganha todo dia de 7-1. É preciso trabalhar no agendamento público. Ainda há pouco falamos sobre a presidenta do México, que todas as manhãs agenda o noticiário com as suas entrevistas. É isso que o governo precisa fazer, um agendamento com as verdades. Senão, todo dia de manhã, o gabinete do ódio vai agendar o debate público com mentiras. Mentiras que são permeáveis a grande parte da sociedade. Então, nos grupos de pesquisa que eu analiso aqui na universidade, eu vejo perfeitamente o nascimento dessas notícias de manhã e nos grupos de controle eu vejo o grau de efetividade que elas têm. E essa do Pix teve grau 10, de 1 a 10, grau 10, porque vinha na esteira de um anúncio real do governo que foi pouco debatido. Então, primeiro precisa agendar. Depois fazer a publicidade. São conceitos diferentes e é preciso que se entenda isso para ter uma comunicação efetiva. Concorda, Miro? Total concordância, Felipe. É isso. Essa experiência mexicana é exatamente isso. O López Obrador, sabendo das dificuldades que teria na presidência do México, sabendo do cerco contra ele não teve dúvida. Ele foi para um diálogo direto nessas coletivas, e com isso ele conseguiu divulgar, mas divulgar polemizando, divulgar agendando. Né? Ele obrigava a mídia a se pronunciar sobre as questões que ele estava levantando. A Cláudia está seguindo o mesmo roteiro, você vê a capacidade de mobilização. Agora, ao anunciar 100 dias de governo,
Mais de 300 mil pessoas. Olha a dificuldade que nós temos de mobilizar gente. Olha quando você tem o debate na sociedade, como é mais fácil mobilizar gente, né? Colocar gente na rua, né? Para ter gente na rua tem que ter convencimento, tem que ter empolgação, né? O ato que ela fez agora dos 100 dias foi um negócio impressionante, né? Sim. Então, porque é isso, vai agendando, vai forçando o debate. Essa eu acho que é uma das coisas que o governo precisa. Não adianta só ter a publicidade no sentido de apresentar o que está sendo feito, só uma prestação de serviço. Exato. Só isso não vai resolver, até porque o debate de ideias anda muito, infelizmente, pela negativa, anda muito pelo ataque. A extrema-direita utiliza isso de forma sem escrúpulo nenhum. Sem escrúpulo nenhum. Isso não é de agora. O nazismo, o Hitler utilizava dessa forma. Goebbels utilizava dessa forma, né? Então você vai para o embate e tenta pautar a sociedade, agendar a sociedade, né? Pela negativa. Se o governo ficar só com o anúncio do positivo, isso não vai resolver também, né? Nesse sentido, né? É preciso fazer esse debate. Nesse sentido, essas ideias de presidente se expondo mais, não sei se é diariamente, poderia ser até diariamente. Tem assunto para tratar, né? E a imprensa estaria lá, não é isso? E toda a mídia, seja a mídia tradicional, seja a mídia independente, estaria presente, né? Para essas coletivas. O Bolsonaro fazia isso no tal do chiqueirinho. Ele pautava pelo chiqueirinho. Todo dia de manhã parava ali no curral e falava para o gado. E aquilo Pois é é, isso. pois é. Estava lá o chiqueirinho, estava lá o gado, né? Ele fazia isso, né? Você poderia ter um negócio de entrevistas diárias, onde você anuncia o que está sendo feito, evidentemente, as tais das entregas, e faz o debate de ideias. E aí você agenda o debate político. Você obriga, inclusive, a extrema-direita a se pronunciar sobre esses temas, sobre esses assuntos, né? Então, isso é um negócio muito positivo. Outra coisa muito positiva é essa ideia de maior integração. Não dá para cada ministro ter uma mentalidade administrativista de estar cuidando do seu pedaço. Muitos, inclusive, estão cuidando do seu pedaço já pensando em eleição em 2026. Estão esquecendo que se o governo Lula afundar, eles afundam também. Então, mais integração, tem que botar a cara a tapa, tem que ir para o debate na sociedade, tem que agendar a sociedade. Voltando um pouco, Miro, eu me lembro que acho que a única vez que o governo conseguiu fazer o agendamento foi quando pautou a jornada de trabalho, 5x2, 4x3, mas de repente morreu, né, Sinara? Aí o assunto morreu, parou, ali estava pautando com eficiência e o assunto desapareceu. Vou só dar uma bronca aqui. Tá cheio de bolsonarista a nossa live e tem uma mulher aqui, Aparecida Boliani, que vergonha, com essa audiência o canal deveria fechar. Mas vocês são os defensores da liberdade de expressão, hein, querida? Não vai fechar e você vai continuar aqui incomodada com a gente, porque a gente não está indo nas suas lives. São vocês que estão vindo nas nossas, tá? Obrigada aí pela audiência do gado à nossa live, não é isso? Você, quando fala dessa sinergia, Miro, né? Você vê como demorou. Acho que a questão aí do Pix foi, sobretudo, de time e falta de entendimento de que esse negócio ia crescer como rastilho de pólvora e como cresceu, né? Quem começou a divulgar a deep fake do Haddad foi aquele Osmar Terra. A partir do Osmar Terra, o negócio aumentou, né? Cresceu pra caramba, tomou as redes sociais, e aí só ontem o Alckmin, o vice-presidente Alckmin, gravou vídeo, por exemplo, né? Eu vi que estão compartilhando também um vídeo de uma comunicadora que surpreendeu muito, tá? Sobretudo no Instagram, que é a Cissa Guimarães. A Cissa Guimarães, do Sem Censura, hoje eu vi um vídeo dela muito bom desmentindo, né? Então o governo demorou de articular. Deixa eu só colocar o vídeo do Alckmin aqui para o Miro comentar. Coloca aí, por favor, Gui. E amigos, muita gente tem recebido mensagens pelo celular dizendo que a Receita Federal criou um imposto sobre o Pix. Atenção, essa informação é falsa. O governo não criou nenhum imposto. Nada muda para você, empreendedor ou consumidor, que usa o Pix como meio de pagamento. As regras que foram criadas
estabelecem apenas obrigações para bancos, sem criar nenhum imposto. O compromisso do presidente Lula é com a reforma tributária, que já foi aprovada e vai simplificar a sua vida. Não caia em fake news. Viu aí, Miro? Isso devia ter... Todos deveriam ter feito isso, né? Os mais populares, pelo menos, né? Eu acho, viu, Sinara, o Sidônio ontem se referiu um pouco a isso, inclusive na posse. Ele fala, nós temos que estar na dianteira, nós não podemos ficar correndo atrás do prejuízo. O erro foi na forma como foi apresentado. Que é uma crítica que tem ao Ministério da Fazenda grande. O Ministério da Fazenda ouve pouca gente, consulta pouca gente, né, e vai apresentando as coisas. Não consulta nem o Ministério do PT, não consulta nem o PT direito. Não ouve nem direito o PT. Então, isso é um problema. Né? É um problema. Aí apresenta, põe o bode na sala e depois você tem que sair correndo para mostrar que é uma medida correta, que não tem nada a ver com taxação, né, que tem a ver com combate à sonegação, inclusive, que é uma medida que já existe. Quem queria taxar o PIX era o Guedes, no governo Bolsonaro. Esse sim queria taxar o PIX. Né? A portaria agora não tem nada a ver com taxação. Né? Então, precisaria ter preparado melhor o terreno para uma medida que é de forte impacto na sociedade. Nós estamos falando de milhões de brasileiros das camadas mais populares. Nós estamos falando do povão que mexe com o PIX, que se adaptou ao PIX. Então, eu acho que já começou errado. Agora vem, eu acho que a live, o vídeo do Alckmin, interessante, pela autoridade, inclusive, que ele tem, né, para comprar essa briga com quem está mentindo, interessante. Eu acho que valia, inclusive, Sinara, discutir a possibilidade, aí o governo que discuta, né? Nós não somos o governo. Mas eu acho que valia, inclusive, discutir o seguinte, pelo impacto que teve essa onda de fake news, né, que foi, inclusive, teve queda. Né? No dia de ontem, teve queda na utilização de PIX no Brasil. Uma redução enorme de PIX, porque está com medo, o cara está com medo, o comerciante está com medo. Inclusive dos doadores das igrejas, né? Aí talvez pegue neles. Eu acho que uma coisa que valia era pensar um programa institucional do governo para explicar esse negócio. Rádio e TV. Para chegar o Lula ir para a rádio e TV para dizer, para mostrar, para polemizar com esses difusores de fake news, para mostrar o prejuízo que essa turma causa na economia e nas camadas populares da população. Né? Essa turma é criminosa, quem difunde fake news é criminoso, né? E para mostrar o que é exatamente a portaria que foi sobre dessa regulamentação do PIX, dessa atualização das normas do PIX, que é isso que está ocorrendo. Né? Então, talvez valesse um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão para enfrentar essa turma. É preciso tentar essa turma, não deixar... Esses caras são criminosos. Esses caras já foram responsáveis, segundo a OMS, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma parte das mortes na Covid foi responsabilidade da difusão de fake news. Aqui no Brasil, uma parte das mortes da Covid tem o dedo desses difusores de mentiras sem escrúpulos. Aí inclui parlamentares, aí inclui influencers, aí inclui pastores, entre 200 mil aspas, inclui toda essa tralha, toda essa escória, tudo isso que saiu do esgoto. Né? Foram responsáveis por dezenas de milhares de mortes, né? Pela desinformação, pela difusão de mentira. Não dá para tolerar essa gente. Eu acho que era uma coisa de se pensar num pronunciamento institucional, de rádio e televisão, cadeia de rádio e televisão. E para falar duro, no estilo Lula, sem paz e amor. Falar duro. Ô, Miro, deixa eu só ler aqui para você o superchat, que a gente precisa entrar no assunto do Bolsonaro, na nossa chamada principal aqui do programa,
da possibilidade de prisão do Bolsonaro. Deixa eu só ler aqui os superchats que são para você aqui, ó. Antônio Carlos Passos fala: Miro, Sidônio é um craque da comunicação. Chamá-lo de marqueteiro é reducionismo da sua capacidade. Ele foi criado desde a universidade no combate progressista e forjado na luta contra a ditadura. Carlos Carvalho mandou um superchat. Sinara e Felipe, essa campanha da taxação do PIX, não tenho dúvida, o governo vai ter que recorrer ao judiciário, pois a baderna promete ir longe. Remerson Modeste mandou um super sticker, obrigada. E Ruth Carvalho falou: o governo tem que ir às redes sociais, noticiar novos projetos e não ficar apenas desmentindo fake news. Você quer responder ao Antônio Carlos? Total concordância, né? Antônio Carlos é a questão do marqueteiro, né? O próprio Sidônio diz: eu não sou marqueteiro, eu sou publicitário. E é isso, é um publicitário com compromisso. O Sidônio participou de movimento estudantil na época da ditadura, na luta contra a ditadura, né? Sidônio tem compromisso, né? Era quadro do PCdoB da Bahia, né? Cururu, Isso. lá da Bahia, Cururu. Isso, foi um caboclo sempre muito criativo, sempre muito engenhoso, sempre muito ativo, muito comprometido, né? E na publicidade, é isso, ele que tem a ver com essa escola baiana, na publicidade ele demonstra muita sensibilidade, está muito sintonizado com o tempo. Ele tem uma equipe, né? A equipe que trabalhou com ele na empresa de publicidade, na Layout, né? É uma equipe de crâniozinhos, eu conheço alguns deles, são pessoas brilhantes, né? Com muita sensibilidade, né? Muito sintonizado com o tempo. Ele está diante de um belo desafio, né? Para ver essa questão da imagem com essa preocupação que o Felipe levanta. Não basta, é preciso ver como a comunicação ajuda a agendar a sociedade brasileira, né? Agendar o debate político na sociedade brasileira. Não ficar na defensiva. Nessa questão, também foi levantada essa questão do PIX, de judicializar a questão. Eu acho que é correto, tem que abrir processo. Isso é criminoso, já está gerando um baita prejuízo na economia, né? Então tem que abrir processo mesmo. Então concordo aí com as questões que foram levantadas no chat. Isso é uma teoria básica, né? A teoria do jornalismo. A teoria do jornalismo é a minha disciplina na universidade, é uma das minhas disciplinas. A teoria do agendamento é básica, a gente ensina isso em primeiro período, Miro. Primeiro período, os alunos já sabem que o agendamento é a teoria principal no jornalismo. Não é possível que uma comunicação profissional, né, com gente com 30 anos de profissão nas costas, não entenda a diferença entre publicidade e agendamento. Se não agendarmos o debate público, repito, como a última vez que foi bem feito foi na questão da jornada de trabalho, vamos cair nesse ciclo eterno de responder a mentira. E responder a mentira, muitas vezes, Miro, acho que você concorda com isso, é propagar a própria mentira, porque a gente acaba não tendo capacidade para mudar a cognição pública que já foi sequestrada, a cognição pública que já foi deliberadamente construída com uma mentira. A gente não está na época da pós-verdade, a gente está na época da auto-verdade. É mais do que pós-verdade, é auto-verdade. Então, confirmou o que o cara achava que era, ferrou. Então, por isso tem que debater antes, tem que agendar antes. E isso dá trabalho, isso tem que ter gente, profissionais com capacidade, e aí concordo muito contigo, viu, Miro? Falei até isso ontem. Não adianta só o Sidônio, não. Tem que ter mini núcleos em todos os ministérios para ter aglutinação, mas também diversificação. Os próprios ministérios têm que vender as suas realizações com comunicação digital a partir de dois conceitos: linguagem e velocidade. Linguagem e velocidade para agendar todo dia de manhã o que estão fazendo. Principalmente velocidade. Tem isso no funciona, meu querido. Passo de tartaruga, viu? Ô, Miro, vamos lá que eu quero que você comente. Só uma observaçãozinha pequenininha, Sinara. Primeiro, esse negócio de velocidade, concordo, nós estamos num mundo de coisa instantânea. Às vezes a gente fica... Não, vamos esperar uma reunião para decidir o que vai falar. Meu amigo, nesse mundo não tem jeito. Se você for falar amanhã o que está bombando hoje, amanhã já está bombando outra coisa, né? É isso aí. E aí você perde o debate de ideias na sociedade. Agora, você tem um tema que era um tema super positivo para agendar a sociedade, que era aquela iniciativa de isentar para quem ganha até 5 mil reais, isenção de impostos para quem ganha até 5 mil reais. Isso mexe com milhões de brasileiros. E aumentar a tributação para quem ganha mais de 50 mil reais.
Isso é um debate que tem a ver com estrutura tributária no Brasil, justiça tributária no Brasil. Esse é o tipo de agendamento que nos interessa. Esse era o debate que você tinha que estar batendo bumbo o tempo inteiro nele, porque isso mexe com a sociedade. Se perdeu, exatamente, se perdeu. Mal feito, se perdeu. Bom, vamos lá. Olha só, gente, teve uma confissão aí do Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que pode encrencar o Bolsonaro muito, tá? Coloca a matéria aí, por favor, do Ivan na tela. Olha só, a confissão de Jorginho Melo que pode levar Bolsonaro e Valdemar à cadeia. O governador de Santa Catarina entrega seus correligionários investigados no inquérito. Mas vocês sabem que o Alexandre de Moraes proibiu que o Bolsonaro fale com o Valdemar Costa Neto, porque eles são ambos investigados. Mas eles não estão nem aí, gente, para cumprir essa determinação. E o Jorginho Melo contou tudo. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez uma confissão que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da sua legenda, Valdemar Costa Neto, à cadeia. Em entrevista à Jovem Pan na última segunda, Melo afirmou que Bolsonaro e Valdemar conversam muito. Os dois, entretanto, estão proibidos de terem contato por ordem do ministro Alexandre de Moraes desde fevereiro do ano passado, porque ambos são investigados no inquérito da tentativa de golpe de Estado e foram indiciados pela Polícia Federal. Apesar de ter dito que Bolsonaro e Valdemar, quando estão na sede, já é difícil de acreditar essa parte, quando estão na sede do PL em Brasília, ficam a 200 metros de distância um do outro, conforme determinou Moraes, Jorginho Melo confessou que ambos mantêm diálogo. Nosso presidente conversa muito com o Bolsonaro, que é nosso presidente de honra. Espero que daqui a pouco eles possam conversar na mesma sala para se ajudarem ainda mais. A proibição de contato entre Bolsonaro e Valdemar foi determinada como medida cautelar por Moraes para preservar a investigação e evitar interferências no processo. Caso seja comprovado que a ordem foi descumprida, o ministro pode decretar prisão preventiva contra ambos. Você acredita nisso, Miro? Você acredita que o Bolsonaro pode ser preso por conta disso? Eu tenho cá minhas dúvidas. Então, Sinara, a conferir, né? Precisa ter esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, e os mais danados falam, mas morre, né? Mas precisa ter esperança. Esse Jorginho Melo é isso, é um sujeito que foi eleito nessa onda conservadora de extrema-direita no Brasil, é um bolsonarista assumido, possivelmente ele vai negar que falou isso, né? Possivelmente, que foi numa entrevista na Jovem Clã, né? Está gravado, não dá para negar. Pois é, mas ele possivelmente vai. Ele talvez alegue, Felipe, que bebeu água podre, água com cocô lá do Balneário Camboriú. Talvez ele alegue isso, né? E que afetou o cérebro. Foi a água podre lá do BC, do Balneário Camboriú, né? Mas é mais uma componente, ou seja, ele fala que os dois estão conversando, né? O que estava vetado, estava proibido pelo Supremo, né? Pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo, né? Então, é mais uma componente. Eu acho que já reuniu provas suficientes para o Bolsonaro, temos certeza, né? Reuniu provas suficientes para o Bolsonaro estar na cadeia, seja o inquérito sobre fraude em cartões, seja o inquérito sobre as joias das Arábias, não é isso? E agora esse inquérito no final do ano, né, de indiciamento do 40 pessoas, né? 40 pessoas, dessas 40, boa parte milicos, militares, né? E um chefão, que é o Bolsonaro, e que já levou para a cadeia o Braga Neto. Braga Neto já foi para a cadeia, o que é algo inédito na história recente do país. Um general de 4 estrelas está na cadeia. Certo que é uma cadeia de luxo, cheia de regalias, mas está lá preso. Está lá preso, né? Então, já o do Braga Neto, para os pessimistas, o do Braga Neto já surpreende. O fato de um general 4 estrelas está detido, cadeia de luxo, mas está detido, já é um fato surpreendente. Outro general também está preso. Então, eu acho que está caminhando para um julgamento que leve Bolsonaro à cadeia. Tudo indica que, finalmente, demorou muito, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Gunê, vai apresentar a denúncia agora, nesse período. Está se falando que apresenta até março, né? Há muito buchicho aí em Brasília,
né? Ontem mesmo conversando com algumas pessoas, muito buchicho de que tá pronto. Está pronta a denúncia da PGR. Né? Então, isso, inclusive, pode jogar a extrema-direita brasileira numa baita defensiva. Pode criar um outro quadro político, né? Um outro cenário político nessa situação tão complicada que a gente vive no Brasil. Então, eu acho que vai caminhando para isso. Não tem mais como o Bonet alegava que não tinha apresentado essa denúncia no ano passado para não interferir no processo eleitoral. O que ele acabou fazendo? Ele interferiu no processo eleitoral. Ele deixou o Bolsonaro livre e solto para viajar o Brasil inteiro fazendo campanha para a extrema-direita. Né? Ele interferiu no processo eleitoral. Agora não tem mais desculpa e, pelo que está correndo, essa denúncia vem ainda nesse primeiro semestre. E aí vai para o Supremo. Entra uma nova situação, uma nova realidade, né? Que vai, no meu entender, pode colocar a extrema-direita, pode complicar o quadro da extrema-direita, inclusive a divisão na extrema-direita. Você tem várias candidaturas na extrema-direita. Agora, até aquele sertanojo, Gustavo Lima, está dizendo que é candidato, não é isso? Então, isso pode embaralhar o quadro da extrema-direita e pode jogar a extrema-direita na defensiva. Eu acho que caminha para isso, Sinara. E, nesse sentido, pode caminhar, vamos ver, a conferir, pode caminhar para uma ordem de prisão desse sujeito. Né? Pode caminhar para uma ordem de prisão. Miro, só para a gente terminar aqui, uma última coisa que eu quero comentar com você é que o Bolsonaro deu uma entrevista à Bela Megali ontem, reafirmando que foi convidado para a posse do Lula. Eu fui convidado, o Lula não. E aí ele falou, tá? Ele falou que não vai fugir. Olha a frase dele aqui, deixa eu dizer para você, ó. Em conversa com a coluna sobre o tema, Bolsonaro reforçou que foi convidado e negou qualquer possibilidade de fuga. Eu fui convidado, o Lula não foi. É um sinônimo de prestígio. O Trump vem em mim uma liderança na América Latina. Não vou me submeter a uma fuga, não vou fugir. O ex-presidente disse ainda que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, já está nos Estados Unidos. Eu estou pronto para ir. Né? O que você acha aí, Miro, dessa ida para os Estados Unidos do Bolsonaro? Você acha, como o Breno falou aqui ontem, que o Alexandre devia liberar para ele não ficar se vitimizando e sair fortalecido desse processo? Você concorda? Então, primeiro correu a história de que o convite seria falso. Né? O convite realmente era muito estranho. Agora, é isso. O Trump está convidando a extrema-direita para. Não é hábito em posses nos Estados Unidos você ter convites para presidentes. Né? É sempre o serviço diplomático, né? Para diplomatas que participam da posse. Não é tradição nos Estados Unidos. Só que o Trump fez questão de convidar representantes, expoentes da extrema-direita mundial para sua posse. Convidou o Javier Milei. Correu muito buchicho de que não seria convite formal, mas ele acho até a relação do Rubio, né, desse cara que vai ser o chefe da diplomacia do governo Trump, que é um gusano cubano, um sujeito asqueroso, um sujeito reacionário de extrema direita, violentíssimo, Cuba, Venezuela, que se cuide, e o Brasil também, que se cuide. Esse cara não gosta do Lula e gosta muito do Bolsonaro. Então, o convite eu acho que seria meio natural. Eu acho que, confirmado o convite formal, a tendência é que o Alexandre de Moraes autorize. Aí não teria por que não autorizar. Né? Há sempre a desconfiança, porque ele é um fujão. Né? Ele gosta de pular muro de embaixada da Hungria, gosta de ir lá visitar o Pateta, né? Para não dar posse para o presidente Lula. Ele gosta de fugir. Há suspeita de que ele possa aproveitar essa viagem para fugir. Acredito que também não é o que está no horizonte. Né? Então, acho que se formalizado o convite, se confirmado o convite do Trump, que eu acho que tudo indica ser real, porque ele está convidando determinadas pessoas, ele está querendo fazer um converscote da extrema-direita na posse dele, né? Ele tá a dedo, indicando quem participa. Ele não está convidando todos os presidentes, ele está convidando os amiguinhos dessa internacional fascista. Né? Então, confirmado isso, eu acho que o Alexandre vai liberar. Né? E vai lá o Bolsonaro tirar a foto.
Essa é uma foto para o Bolsonaro que tem muita importância nesse jogo de pressão que ele está fazendo para evitar a denúncia da PGR e evitar que isso vá para o Supremo e, principalmente, para reverter a inelegibilidade dele, né? Então, essa foto com o Trump, para ele, custa caro, né? É uma foto importantíssima, né? Ele vai, então, a tendência... Vamos ver o que vai rolar, vamos ver o que passa na cabeça do Alexandre de Moraes. Mas eu acho que, confirmado o convite, tirado essa nuvem de que foi um convite falso, um convite para todo mundo, o Trump está fazendo grana com essa posse. Está fazendo milhões de dólares em grana. Já deu 1 bilhão aí de doação, pois é, né? Virou um mega evento. O sujeito é um... negociante. É um negociante, pois é, um negocista. Né? É isso aí, Miro. Ô, Felipe, você quer mais alguma pergunta para o Miro para a gente encerrar? Tá sem som, sem som. Eu estava pesquisando aqui, eu queria te fazer a pergunta que vale 1 milhão. Que é o que você enxerga nessa mudança? Porque a gente falou muito da chegada do Sidônio, a gente conversa muito sobre comunicação, a gente deu diversos palpites aqui de como deve ser, a descentralização e, ao mesmo tempo, uma uniformização, disciplina, os conceitos de velocidade, linguagem e tudo mais. Mas você acha... Eu vi também as pessoas que ele já demitiu e quem ele está contratando, não vou citar nomes aqui, mas eu estou acompanhando, conheço todas elas, e eu queria saber, acho que você conhece também, e queria saber como é que você enxerga essas mudanças, se você acha que já vislumbra um caminho ou é cedo, qual é a tua opinião? Eu acho que pelas qualidades do Sidônio, isso que foi citado aqui, que inclusive a Sinara reforçou, qualidade dos publicitários baianos, né? Pelas qualidades do Sidônio, pelo compromisso do Sidônio, é uma pessoa muito apta para a função que está assumindo, né? Ele está com muita liberdade de atuação. Você vê que o Lula deu carta branca para ele. Você pega pelas exonerações, ele não exonerou qualquer pessoa, ele exonerou pessoas que eram de confiança, inclusive do presidente Lula, né? Então, ele tá com uma certa carta branca para mexer os pauzinhos, que era uma crítica que se tinha que o Paulo Pimenta, a coisa foi meio que arrendada, né? Era uma SECOM que tinha indicação de várias pessoas, não era uma equipe própria do Paulo Pimenta, né? Uma queixa que até o próprio Paulo Pimenta fez de forma indireta, né? Então, o Sidônio está com mais liberdade. Eu acho que vem com esse esforço do seguinte: tem que mexer na comunicação. Tem que mexer na comunicação. Aí tem todo esse debate mais de fundo, né? Esse debate mais estratégico sobre comunicação. Se comunicação é só prestação de serviço, é só publicidade, né? Se comunicação é agendamento, tem todo um debate mais de fundo, como envolver outros atores da sociedade. Eu tendo a achar que o Sidônio vai implementar medidas que deem uma mexida nessa área no governo. Tendo a achar, né? Em função dessa liberdade que ele está tendo, da equipe que ele está montando, da experiência que ele tem e da exigência que está colocada. Isso, inclusive, Felipe, para um ano, que é um ano decisivo. Às vezes a gente fala 2026, que é o ano da disputa, mas 2026 vai ser definido agora em 2025. Tanto é isso que a extrema-direita sabe e está vindo, começou o ano com sangue nos olhos. A extrema-direita está preparada para a guerra. A extrema-direita não está recuando em nada, e aí a extrema-direita está juntando todas as vertentes do bolsonarismo, dos misóginos e machistas, dos racistas, dos homofóbicos, dos antiambientalistas, dos militaristas. Está juntando todas as vertentes, os caras estão vindo com sangue nos olhos. Você que faz monitoramento de rede deve estar com essa pulsando esse negócio. Então esse vai ser um ano de guerra. Nós não estamos mais em tempos de paz. Não existe mais paz, né? Então, eu acredito que o Sidônio deve se preparar para tempos de guerra. Para tempos de guerra. Eu acho que, por esses fatores, ele está bem posicionado. Está bem posicionado. Vamos ver, né? Cabe a gente trocar ideias, contribuir, né? Refletir sobre isso, problematizar, para ver como, de fato, aproveita 2025 para ganhar musculatura. Se for perdendo musculatura em 2025, né,
aí a coisa se complica. Nós podemos ter, no Brasil, a repetição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi um fascista que ganhou a presidência, depois não conseguiu se reeleger, tentou dar um golpe no Capitólio, 2021, não é isso? E depois voltou com uma votação consagradora. Nos braços do povo. Pois é, votou com maioria no povo, no parlamento, voto popular, votou com maioria no colégio, votou com maioria na Câmara de Representantes, na Câmara de Deputados, votou com maioria no Senado e já tinha maioria no Supremo. Ou seja, está com tudo. Está com tudo para um governo de vingança. Exato. Nós podemos ter no Brasil a repetição desse cenário. Pode. E aqui ainda tem eleição no Senado, que é perigosa. Aqui eles ainda podem controlar o Senado e fazer impeachment de ministro do Supremo. Pois é. A campanha de 2022 projetou várias lideranças bolsonaristas para a disputa das 2 vagas de Senado em 2026. Né? Que eles estão trabalhando isso como questão central. Eles estão vendo, inclusive, nos Estados Unidos. O que segurou o Trump de não ter processo, foi até condenado, mas não resultar em nada de concreto e deixar o cara se eleger, né? Foi a maioria no Supremo, que o Trump conseguiu. E esses caras estão trabalhando para ter a maioria aqui no Supremo também, os bolsonaristas. Então nós podemos ter no Brasil, ó, 3 batidas aqui na madeira, podemos ter no Brasil uma repetição dos Estados Unidos. Bolsonaro perdeu a reeleição, perdeu no golpe de janeiro, né? A diferença de dias, né? De janeiro de 2023, perdeu no golpe. Um foi 6, outro foi 8 de janeiro, né? Perdeu no golpe, mas pode voltar, ou ele, ou um representante dele, à presidência da República no Brasil. Pode. E aí sai de baixo, porque como vai ser nos Estados Unidos, eu tenho visto algumas análises de que não, Trump é só bravata. Nós temos mania de colocar para baixo o poder da subestimar o inimigo, né, amigo? O erro, assim, na arte da guerra. Como a gente gosta de subestimar inimigo. Né? Impressionante. Eu acho que deve ser alguma masculinidade tóxica, deve ser achar que é todo poderoso. Né? Gosta de subestimar inimigo. Né? É isso mesmo, é verdade. A autoestima do homem branco hétero está muito exacerbada. Mirão, a gente vai ter que encerrar aqui. No próximo entrevistado já está esperando aqui. Deixa eu só ler os últimos superchats aqui. Robson Emanuel, já foi feito estrago político, o governo poderia revogar e rediscutir a iniciativa com a população. Ficar discutindo a sustentação vai ser pior. Theo Barbosa, bom dia. Ou enfrentamos fake news ou abriremos espaço para muitas mamadeiras de piroca para 2026. Correr atrás do rabo depois fica muito mais difícil. Ruth Carvalho também mandou um superchat. Na coletiva do Sidônio só tinha atrás dele uma parede rachada. Ai, gente, cadê a marca do governo? Já começou mal. Mentira, não vi isso. Olha aí a semiótica. Uma parede rachada, realmente. Tem que prestar mais atenção. Miro, muito obrigada aí pela sua presença. Sempre um prazer conversar contigo. Volte sempre, tá? Adorei o bate-papo, Sinara, Felipe, adorei. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Prazer te rever, Miro. Um abraço. Tchau, tchau. Beijão a vocês. Tchau, tchau.